Fala, domadores! André Atier por aqui. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre a importância do sono, daquele sono de qualidade para o seu aprendizado e para a sua memória, Então, se você tem que estudar para uma prova ou mesmo para um concurso público e quer evitar aqueles brancos, né? Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes, que dá aquele branco e quanto mais você tenta se lembrar, né, parece que fica pior. Ou se você tiver que tá querendo ter mais ideias, quer fixar suas ideias ou ser mais criativo durante uma palestra, durante uma reunião, durante uma apresentação que você tenha que fazer, ou mesmo se você quer melhorar o seu aprendizado e a sua memória, fica aqui nesse vídeo comigo porque eu vou te explicar tudo isso. Aliás, eu dividi esse vídeo em três partes. E na primeira parte eu vou te explicar qual que é a importância do sono antes do aprendizado. Ou seja, se você tem que estudar para uma prova, se você quer ler um livro, se você tem uma aula, se você tem um treinamento para fazer, por que é importante você dormir o dia antes do aprendizado? Segundo ponto desse vídeo, eu vou falar sobre um estudo científico que comparou dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que passava o dia inteiro passou o dia aprendendo sem um sono intermediário, e um segundo grupo que tirou uma soneca durante o dia e continuou com o seu aprendizado. Então, existe essa comparação desses dois grupos. Será que essa soneca melhorou o aprendizado ou melhorou a memória desse grupo? Você vai ver nesse estudo científico que eu vou falar. E a terceira e última parte desse vídeo, que é a mais importante, eu vou te falar sobre estratégias que você pode adotar hoje se você está querendo melhorar o seu aprendizado, melhorar a sua memória. Então, estratégias de sono que você pode adotar antes do dia do seu aprendizado, antes do dia do seu treinamento, da sua aula, que seja. Então, você vai ler um livro. Que estratégias você pode adotar de sono antes desse dia do aprendizado? Então, fica comigo aqui e vamos embora! Vamos lá, então. Por que é importante você dormir antes do aprendizado? Anota aí, super importante. Você dormindo antes, você vai conseguir revigorar sua capacidade de gravar novas memórias. Ou seja, você vai conseguir gravar novas memórias, você vai ter mais capacidade de armazenamento de novas memórias, ou seja, num novo aprendizado. A todo momento, o nosso cérebro, através dos nossos 5 sentidos, capta informações do ambiente. Então, a todo momento, a gente está aprendendo. Mas aqui o foco, eu quero que a gente tenha foco naquela informação baseada em fatos. Ou seja, aquele aprendizado livro-texto. Então, aquele aprendizado em que você está focado. Então, você está estudando no caderno, num livro, você está lendo um livro, você tem que decorar um nome, tem que decorar um telefone. Então, essa informação baseada em fatos, vamos focar nessa informação, ou seja, algo que você queira efetivamente aprender. Existe uma estrutura muito importante nesse aprendizado chamada hipocampo. Aliás, a gente tem um hipocampo em cada hemisfério do nosso cérebro. Ele é uma estrutura parecida com um formato de um dedo, muito parecida. Eu vou explicar de uma forma simplificada, mas de fácil entendimento para você. Imagine esse hipocampo como se fosse um pendrive. Sabe aqueles pendrives em que você armazena vídeos, arquivos, né, do seu computador, aqueles pendrives? Então imagine o hipocampo como se fosse esse pendrive. A gente tem dois problemas aqui com o pendrive ou com o hipocampo. Primeiro de tudo, o primeiro problema que a gente encontra no hipocampo é que ele armazena uma memória de curto prazo. Tem uma curta duração esse armazenamento no hipocampo. E o segundo problema é a capacidade limitada de armazenamento. Então, o que acontece se você está aprendendo lá, está estudando, está adquirindo novas informações? E o que acontece quando excede a capacidade de armazenamento do hipocampo, do seu pendrive? O que vai acontecer? Duas coisas. Ou você vai ter que excluir arquivos antigos para você incluir novos arquivos, né? Ou seja, ou ele vai sobrepor novas memórias, as novas memórias vão se sobrepor às antigas, ou você não vai conseguir mais absorver novas memórias.
Então a gente tem esse problema. Pela capacidade limitada, a gente muitas vezes não consegue absorver novas informações porque já lotou a capacidade do nosso pendrive. Ou a gente exclui informações antigas, né, ou isso acontece de forma automática, tá? Então é excluído algumas informações antigas para incluir as novas, ou você não vai conseguir armazenar novas informações. Mas Atiê, e aí o que acontece? Como que a gente consegue lidar com esse desafio, né, dessa capacidade limitada de memória? E a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que é o estudo científico que eu falei para você. Vamos lá, olha, vocês vão ver que interessante essa pesquisa. Presta atenção. Ela foi coordenada por um pesquisador chamado Matthew Walker. E o que eles queriam comprovar? Eles queriam saber, o que eles queriam saber na verdade? Se a nossa capacidade de armazenamento ela diminui durante o dia e se, caso ela diminua, se o sono é capaz de restaurar essa nossa capacidade. Ou seja, se a gente acorda de manhã, começa a estudar, começa a adquirir informações, se ao final do dia essa capacidade de armazenamento de informações ela diminui ou não, e se ela diminui, se o sono no meio do dia é capaz de restaurar essa capacidade de armazenamento. E aí o que eles fizeram, os pesquisadores? Eles pegaram um grupo de jovens, dividiram em dois grupos. Um grupo, eles iam fazer as atividades sem tirar uma soneca durante o dia. E o outro grupo não, eles iam fazer as atividades, porém com uma soneca de 90 minutos durante o dia, entre uma atividade e outra. Então, vamos lá, como que ficou esse jogo aí, essa pesquisa? Ao meio-dia, os dois grupos eles foram colocados para fazer um exercício de rosto-nome. O que é esse exercício? As pessoas olhavam rostos, viam o nome e elas tinham que decorar, eles tinham que saber aquela relação daquele rosto com aquele nome. Então eles tinham que estudar e aprender que aquele rosto era daquele nome. Foram 100 rostos nomes. Então eles pegavam 100 rostos e tinham que relacionar com os nomes. Isso foi feito ao meio-dia. E como eles previram, os dois grupos tiveram um desempenho semelhante. E aí o que aconteceu logo depois? Um dos grupos ele colocou para dormir. Colocou para tirar uma soneca de 90 minutos. Logo depois da atividade. E outro grupo não. Terminaram a atividade, foram lá, começaram a fazer atividades corriqueiras lá no laboratório. Começaram a mexer na internet, começaram a jogar jogos de tabuleiro. E aí o que foi feito? Um outro exercício às 6 da tarde. Às 6 da tarde eles foram colocados novamente à prova. Foi feito um novo desafio de rostos-nome. 100 rostos-nome, eles tinham que fazer rostos-nomes, eles tinham que fazer essa relação entre o rosto com o nome. E aí ele queria saber, a equipe desses pesquisadores, do Matthew Walker, eles queriam saber se, como eu disse, a nossa capacidade de armazenamento ela diminui, ou seja, se às 6 da tarde o grupo que não dormiu ia ter uma capacidade de armazenamento menor e se o sono poderia recuperar essa capacidade de armazenamento. E o que ele descobriu foi incrível. Sim, realmente o grupo que não dormiu teve uma capacidade de armazenamento desse desafio de rostos e nomes menor. Só que o grupo que dormiu, ele teve um desempenho melhor em 20%. Ou seja, eles concluíram que essa soneca à tarde foi primordial para que eles melhorassem, que eles recuperassem essa capacidade de aprendizado. Então, fazendo analogia lá ao nosso pendrive, imagina que eles receberam as informações de rostos e nomes, ficou armazenada no pendrive. O grupo que dormiu à tarde, que tirou a soneca, conseguiu esvaziar uma parte do pendrive. E aí o que aconteceu? À tarde, eles tinham mais capacidade de armazenamento para guardar novas informações. Então, o sono foi capaz sim de renovar essa capacidade de armazenamento. Bom, aí você pode falar para mim, pô, legal, Atiê, gostei do estudo, da pesquisa, mas que estratégias que eu utilizo, que eu posso utilizar
estratégias de sono que eu posso utilizar antes do meu dia de aprendizado. Se eu tenho tenho que estudar durante o dia, se eu tenho um treinamento, se eu tenho uma aula mais densa, que estratégias eu posso utilizar para melhorar minha memória, para melhorar meu aprendizado? Estratégias de sono antes do seu dia de aprendizado. Então vamos para as estratégias. Aliás, no vídeo de hoje eu estou falando sobre as estratégias de sono que você adota antes do aprendizado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre estratégias que você pode adotar depois do aprendizado, para que você consiga efetivamente consolidar, fixar as memórias, esse aprendizado na sua mente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações para você não perder esse vídeo. Porque quando você clica aqui no sininho, você recebe todas as notificações e você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos que eu postar aqui no meu canal. Então, não esquece, porque no próximo vídeo, inclusive, eu vou falar sobre as estratégias que você pode adotar depois do seu dia de aprendizado, para você realmente melhorar de vez sua memória e o seu aprendizado, tá bom? Então vamos lá, ó. Os pesquisadores, durante esse estudo, eles mediram a atividade cerebral dos jovens que estavam participando do estudo. E eles perceberam que em determinado momento do sono, ou seja, no estágio chamado NREM, mais leve, eu não falei ainda sobre os estágios, eu não tenho ainda um vídeo aqui sobre os estágios do sono. Então, se você também quiser um vídeo sobre os estágios e os ciclos do sono, escreve aqui embaixo nos comentários que você tem interesse nesse vídeo, que eu explico para você como que funciona certinho esses estágios. E nós temos os estágios do sono REM e NREM. Então, o estágio do sono NREM pode ser o mais leve, né? Os dois primeiros são mais leves e os dois últimos são mais profundos. O estágio do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, onde é o momento que nós sonhamos. Então, se você quiser um vídeo sobre isso, escreve também aqui nos comentários. Então, vamos lá. Então, os pesquisadores perceberam que no momento de um sono NREM, NREM mais leve, existia os chamados fusos de sono, ou seja, são rajadas intensas e rápidas rajadas elétricas intensas e rápidas que acontecem no seu cérebro. Eles perceberam que quanto mais fusos de sono aconteciam no cérebro dos participantes, maior era a capacidade, maior foi a capacidade de armazenamento posterior à soneca. Ou seja, quanto mais fusos de sono, mais capazes eles foram de armazenar informações posteriormente. E o que acontece? Por que eu estou falando sobre os fusos de sono? Porque acontece o seguinte, existem momentos do nosso sono em que os nossos fusos de sono são mais intensos, principalmente no período da manhã. Então, uma estratégia muito boa que você pode utilizar, não adianta você acordar muito cedo, porque você vai perder muitos momentos de fusos de sono. E esses momentos de fusos de sono, os pesquisadores observaram que, lembra do hipocampo que eu falei para vocês? Então, aquelas informações iam para o hipocampo, que era o pendrive, e o que acontecia? Esses fusos de sono, eles perceberam que esses fusos de sono, essas rajadas intensas e curtas, rajadas elétricas intensas e curtas, elas mandavam essas informações para o córtex, que seria uma espécie de disco rígido, vamos assim dizer. Então imagina aqui, ó, aqui o hipocampo com as informações todas aqui. E aí a pessoa, quando dormia, vinham os fusos do sono. Eu tô falando de uma forma bem simplificada, tá? Para que você entenda. Os fusos do sono, o que eles faziam? Eles eram responsáveis por mandar essa informação para o nosso córtex, que tem uma capacidade de armazenamento muito maior. É tipo um disco rígido. Então tirava a informação do hipocampo e mandava para o córtex. Então quanto mais fusos de sono tinham, mais informações eram mandadas para o córtex. Então mais capacidade de armazenamento a gente tem depois do sono no nosso pendrive. Então, para resumir, você quando dorme, o pendrive, acontece o seguinte, essas informações do pendrive vão para o córtex, vão para o nosso disco rígido, tem uma capacidade maior de armazenamento. E quem manda essas informações são esses fusos de sono.
E o momento em que nós temos uma intensidade maior de fusos de sono é no período da manhã. A partir das 5 da manhã, nas últimas fases do nosso sono, que nós temos um sono NREM, inclusive um período de sono NREM mais leve, junto com o sono REM também. Mas isso eu explico no próximo vídeo. Então, o importante é você entender que no período da manhã nós temos uma maior intensidade de fusos do sono, ou seja, os nossos informações do hipocampo vão sendo mandadas para o nosso córtex, principalmente nesse período da manhã. Não que não seja mandado nos outros períodos, mas principalmente no período da manhã a gente tem muita intensidade. Então, se você quer uma estratégia legal para que você consiga armazenar melhor as informações, aprender melhor, procure dormir bem na noite anterior e principalmente no período da manhã. Não acorde muito cedo, principalmente a partir das 5 horas, isso é um momento em que 4, 5 horas é o momento que os fusos de sono eles estão mais intensos, 5, 6 horas, então não acorde 3 da manhã para estudar para uma prova o dia seguinte. Não. Durma bem, principalmente no período da manhã. Então, se você precisar estender um pouquinho a vigília da noite anterior para que você consiga dormir bem no período da manhã do dia seguinte, é até melhor. Então, pode estender um pouquinho, se você está num período de estudos, pode estudar um pouquinho um pouco mais tarde, mas procure não acordar tão cedo, porque principalmente no período da manhã é que ocorrem os fusos de sono. Então, nesse período da manhã existe uma intensidade maior de informações sendo enviadas para o nosso córtex, para o nosso disco rígido. Então, principalmente nesse período da manhã, permaneça dormindo. E, durante esse período do aprendizado, durante o dia, se você tiver a oportunidade, tire uma soneca. Tire uma soneca de 60, 90 minutos. Se você tiver a oportunidade, porque isso vai te ajudar demais a armazenar as informações. Valeu? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e eu te espero no próximo vídeo.